Você já acordou ali no meio da noite com uma dor estranha no seu corpo e de repente na sua cabeça passa várias ideias, como: e se isso for algo grave? Você se pergunta ali mesmo no silêncio do seu quarto. Nesse momento o seu coração acelera, as mãos soam. Talvez você corra, pega o celular, entre no Google e digita aqueles sintomas que você está dizendo, e o que aparece ali piora tudo. Aparece coisa como doenças raras, incuráveis, doenças assustadoras. Em minuto, você está convencido de que algo sério pode estar acontecendo, e isso mesmo sem um diagnóstico de um profissional. Mas por que esse medo nos domina de forma tão rápida? Bom, e aqui cabe revelar o nome desse medo. Ele é chamado de medo da doença. O medo da doença é um dos mais antigos que nos acompanha como seres humanos. Ele está enraizado não só no nosso corpo, mas na nossa cultura, nas histórias que ouvimos desde que somos pequenos e nessas imagens que guardamos na nossa memória. Nesse vídeo vamos procurar entender um pouco mais desse medo básico, que é o medo da doença. Procurar saber de onde ele vem, por que ele é tão poderoso na nossa vida, que tem esse poder de influência tão grande, e mais importante, como ele molda as nossas escolhas, sim, que ele tem essa capacidade, o nosso comportamento e até a nossa própria saúde física mesmo. Fica comigo porque até o final você vai descobrir como você pode transformar a sua relação com o seu próprio corpo e procurar substituir esse medo da doença por algo positivo. Mas antes, já quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, já se inscrever no canal também, e vamos lá. Se pararmos para analisar esse medo da doença, ele tem raízes profundas que se misturam entre o nosso biológico e o nosso social. Do ponto de vista da evolução, da nossa evolução como ser humano, o medo da doença ele era essencial para a sobrevivência. Nos exemplos como evitar carne estragada, se afastar de pessoas com feridas abertas, se afastar diante de cheiros podres, evitar de comer, por exemplo, um alimento estragado, tudo isso fazia parte de um sistema de alerta primitivo. Mas o que antes era um instinto, algo positivo para preservar a nossa vida, hoje pode se transformar em um gatilho constante para um outro mal, a ansiedade. A nossa sociedade moderna, ela ampliou esse medo com a nova roupagem, que é a cultura pelo corpo perfeito, a obsessão por uma vida mais longa, o bombardeio de informações médicas, muitas vezes sem fonte, em pesquisas aleatórias. E nesse contexto, a busca por uma vida mais longa, por exemplo, também pesa. Crescer em uma casa onde se fala também constantemente de doença, ou se vive cercado de familiares doentes, faz com que a nossa mente grave essas experiências ali como alertas permanentes. Será que não estamos, aos poucos, nos tornando prisioneiros de um medo que deveria apenas nos orientar, servir para a nossa própria segurança, e estamos colocando ele talvez como uma prioridade muito elevada? O medo da doença ele não anda sozinho, ele está de mãos dadas com o medo da velhice, o medo da morte, por exemplo, como se formasse uma tríade sombria que ronda ali os nossos pensamentos na sua forma mais íntima. Afinal, a doença é frequentemente vista como o prenúncio da decadência na nossa sociedade, o aviso silencioso de que a morte se aproxima. Não é por acaso que, desde a antiguidade, por exemplo, enfermidades foram associadas a castigos divinos. Temos vários exemplos disso, né? Desequilíbrios morais ou fragilidades do espírito também. No Egito Antigo, por exemplo, certas doenças eram atribuídas a espíritos malignos. Então tinha essa relação com o mundo ali, o mundo espiritual. Na Idade Média, a peste era vista como uma punição celestial. E mesmo hoje, com toda a ciência que acumulamos ao longo dos milhares de anos,
não conseguimos eliminar esse simbolismo emocional que a doença carrega em si. Quantas vezes nós já pensamos que ficar doente era pagar o preço, talvez, por algo errado que fizemos? Quantas vezes nos sentimos culpados por adoecer, como se tivesse falhado com o nosso corpo? A doença, nesse contexto, deixa de ser apenas um fenômeno biológico que aconteceria de qualquer forma e se torna uma sentença existencial nossa. Outro fator que alimenta esse medo da doença, é o impacto financeiro que uma doença pode causar na nossa vida. Em um mundo onde o acesso à saúde de qualidade ainda é um privilégio para poucos, a se considerar os valores que temos atualmente, o diagnóstico de uma enfermidade grave pode ser tão apavorante quanto a própria dor física, ou até maior do que essa dor física. Planos de saúde caros, filas intermináveis no sistema público de saúde, medicamentos inacessíveis para a maioria da nossa população, onde tem que entrar na justiça para conseguir um medicamento. Enfim, tudo isso transforma a doença em um pesadelo econômico. E o medo do colapso financeiro, ele se mistura com o medo da dor, da dependência, da invalidez, talvez, dependendo do grau dessa doença. É como se a cada sintoma fosse um aviso de que a nossa estabilidade, está por um fio. E essa instabilidade afeta até quem está saudável. Vivemos um alerta constante, como se uma tragédia estivesse prestes a acontecer, naquela iminência de acontecer. Mesmo quando não há nenhum indício real de que isso vai acontecer. Isso nos paralisa no tempo. E, ironicamente, esse medo constante da doença pode nos tornar mais vulneráveis àquilo que mais tememos. Ou seja, esse jogo pode virar contra nós mesmos. O adoecimento físico e mental. Mas seria possível escapar desse ciclo, desse medo da doença? Mas e se eu te disser que boa parte desse medo é alimentado por imagens mentais que nem sequer nos pertencem, nem sequer faz parte do nosso mundo? São imagens que foram plantadas talvez por filmes, novelas, comerciais de remédios, notícias sensacionalistas e até conversas familiares. Vamos pensar, quantas vezes você ou nós vimos na TV alguém ficando doente de repente, perdendo tudo, definhando lentamente? Isso marca, isso nos deixa ali com aquilo na cabeça. E o nosso cérebro, ele é péssimo em diferenciar talvez ficção da realidade, quando o assunto é emoção. Por isso, mesmo sem estarmos doentes, vivemos como se estivesse sempre a um passo de estar doente e tudo mudar na nossa vida. A psicologia chama isso de antecipação ansiosa, um estado de vigília constante diante de uma ameaça que pode nem vir a acontecer, se concretizar na nossa vida. E, enquanto isso, perdemos o momento, o agora, deixamos de viver talvez plenamente e aproveitar a saúde que temos, de construir uma vida com mais presença e menos paranoia, talvez, com esses pensamentos. Será que estamos vivendo com medo de algo que talvez nunca venha a se concretizar, venha a acontecer na nossa vida? Isso é bem provável a se considerar tudo desse medo de doença. É claro que a saúde importa, e muito. Cuidar do corpo, fazer exames, manter uma alimentação equilibrada, fazer um exercício, academia, são hábitos saudáveis. E isso é um ato de amor próprio. Mas há uma linha muito tênue entre cuidado e obsessão. E quando nós atravessamos essa linha, passamos para o outro lado, deixamos de viver para tentar controlar o incontrolável. A verdade é que a doença, assim como a morte, é parte da experiência humana, não tem como fugir disso. O tempo só se esgota. O filósofo Sêneca, por exemplo, dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito tempo com medo. E ele estava certo.
O medo da doença precisa ser compreendido e não negado. Ele pode ser um alerta útil, sim, mas nunca deve ser o guia para a nossa própria existência. Viver com medo constante é como atravessar um rio ali com o bolso cheio de pedras, por exemplo. Você pode até chegar do outro lado, atravessar ele, mas a travessia será muito mais difícil e dolorosa se você tiver com esse medo ali impregnado na sua cabeça. E agora, depois de tudo isso, eu te pergunto, quantas escolhas nas suas vidas talvez foram moldadas por esse medo ardilhoso, esse medo da doença? Quantas vezes você talvez deixou de viver uma experiência por receio de adoecer, de ficar doente? Será que não é hora de retomar esse controle, talvez? E não estou dizendo aqui para você ignorar os sinais do seu corpo, mas para ouvir a mente com mais compaixão, buscar ali entender o que está acontecendo. O medo da doença não precisa ser o nosso inimigo, mas também não pode ser o comandante da nossa vida. E agora, se esse vídeo fez você pensar de um jeito diferente, ou eu te convido novamente a deixar o like. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas com reflexões como essa. Se inscreve também aqui, porque aqui a gente fala sobre medos que ninguém tem coragem, talvez, de encarar. E deixa nos comentários, eu quero que você comente aqui embaixo. Qual é o medo que mais te paralisa hoje? Vamos juntos construir um espaço de coragem e consciência para superar esse medo da doença. Grande abraço e até o próximo vídeo.